Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre as 4 nobres verdades pronunciadas pelo príncipe Siddhartha Gautama quando ele se tornou o Buda, o iluminado. Na aula anterior, nós já começamos a ler sobre a primeira nobre verdade, que diz respeito à existência do sofrimento, e nós usamos como base esse texto do professor Jorge da Silva. Hoje nós continuaremos a leitura e estudo deste tema. Escreve o autor: a primeira nobre verdade é comumente traduzida, como já foi dito, como a nobre verdade da existência do sofrimento, da insatisfatoriedade, isto é, da desarmonia entre o eu pessoal e o mundo real não condicionado. E é interpretada habitualmente como se a vida fosse apenas dor ou sofrimento. Esta foi uma incompreensão muito comum, sobretudo no século XIX, quando o budismo e também a doutrina védica foram considerados sistemas pessimistas. Bem, esta tradução e interpretação são insuficientes e enganadoras. Admite-se que o termo dukkha possa ser empregado como enunciado da primeira nobre verdade, significando sofrimento. Porém, nele estão implicadas noções mais profundas e filosóficas, entrelaçadas entre si, de impermanência, insatisfatoriedade, imperfeição, conflito, não consubstancialidade ou impessoalidade, inexistência de uma individualidade eterna e imutável, a ilusão de um eu substancial. Nós já abordamos todos esses itens na aula anterior. Por esta razão, torna-se difícil encontrar uma expressão em qualquer língua ocidental que abranja todo o conteúdo do termo dukkha. Por conseguinte, é melhor abster-se de traduzir a palavra dukkha, de origem pali, que foi um dialeto do sânscrito falado no atual Nepal, do que arriscar-se a dar uma interpretação inadequada e falsa, como a de sofrimento ou dor. Claro, sofrimento e dor estão incluídos no significado de dukkha, porém a palavra quer dizer muito mais do que isso. Quando diz que existe o sofrimento, Gautama Buda não nega a felicidade existente na vida. Pelo contrário, admite diversas formas de felicidade, tanto materiais como espirituais, tanto para leigos como para religiosos. No Augutara Nikaya, que é um dos 5 textos originais em Pali, contendo os discursos de Buda, encontram-se diferentes formas de felicidade, tais como a felicidade na vida familiar, na vida solitária, a felicidade dos prazeres dos sentidos, a felicidade da renúncia, do apego, do desapego, a felicidade física, a felicidade mental, entre outras. Tudo isto ainda está incluído em dukkha, visto que é impermanente. E ainda os mais puros estados de absorção mental
ou dhyana, que são serenidade e atenção pura, onde o indivíduo se encontra liberto de toda sensação agradável ou desagradável, estado alcançado pelas mais altas práticas de meditação e descrito como felicidade sem igual. Mesmo estes mais altos estados espirituais estão incluídos em dukkha, porque são efêmeros. Logo, o budismo não nega a felicidade. Pelo contrário, ele enumera várias possibilidades de felicidade, tanto no plano dos sentidos, quanto no plano espiritual. Só que todas essas formas de felicidade são temporárias, porque são limitadas, imperfeitas, têm início, meio e fim. Em um dos discursos do Majjhima Nikaya, o Buda, depois de louvar a felicidade espiritual do estado de dhyana, diz que este estado é impermanente e está sujeito à mudança. Convém notar que a palavra dukkha é aqui empregada de uma maneira explícita, não se enquadrando em seu senso comum, mas sugerindo que tudo que é impermanente, instável, efêmero, transitório, perecível, é dukkha, portanto, capaz de trazer o sofrimento. Gautama Buda era realista e objetivo no que diz respeito à vida e aos prazeres dos sentidos. Afirmava que 3 coisas deveriam ser bem compreendidas: o desejo dos prazeres dos sentidos, ou assada, as más consequências, o perigo e a insatisfação, adinava, e a libertação, nissarana. Segue-se um pequeno exemplo. Uma pessoa consegue uma privilegiada posição política ou social que lhe dá prazer, orgulho e satisfação. Mas esta satisfação não é permanente. Mudando esta situação, por qualquer circunstância, sobrevirá o ressentimento. Esta pessoa poderá comportar-se insensatamente, tornar-se desarrazoada, desequilibrada e agir de forma imprudente. Este é o aspecto ruim, insatisfatório e perigoso. Porém, se ela observar as coisas como elas são, na sua real perspectiva, poderá se desapegar de sua posição e não sofrerá mais. Isso é a libertação, ou nissarana, no idioma Pali. Em sânscrito, fala-se em moksha. De acordo com os 3 itens acima, é evidente que esta interpretação não é de pessimismo, nem de otimismo. O budismo estaria muito mais próximo de um realismo. Deve-se levar em conta tanto os prazeres e facilidades, quanto as dores e dificuldades, do mesmo modo que a possibilidade de libertar-se deles, a fim de compreender a vida objetivamente. Somente quando as coisas são vistas com objetividade, a verdadeira libertação se tornará possível. A este Buda disse: bhikkhus, ou seja, os discípulos,
Se os solitários ou brahmanes não chegarem a compreender de uma maneira objetiva e correta que satisfazer os sentidos é um prazer e que a não satisfação dos prazeres é insatisfação, e que a libertação dos mesmos, por sua vez, é a libertação, então será impossível que compreendam por si próprios, de maneira objetiva e correta, o desejo dos prazeres dos sentidos, e também não serão capazes de instruir sobre o assunto a qualquer outra pessoa. E, por conseguinte, esta pessoa, seguindo seus ensinamentos, não compreenderá corretamente o que é o desejo de satisfação dos sentidos. Porém, bhikkhus, se os solitários e brahmanes compreenderem de uma maneira correta que o desejo dos prazeres dos sentidos é prazer, que a insatisfação deles é insatisfação, que a libertação deles é libertação, então será possível compreenderem por si mesmos, de uma maneira segura e completa, o desejo dos prazeres dos sentidos, e só então poderão instruir outras pessoas sobre esse assunto. E estas pessoas, certamente, seguindo estes ensinamentos, compreenderão objetivamente e corretamente os prazeres dos sentidos. Uma diferença do budismo em relação a outras doutrinas filosóficas e religiosas, tanto do Ocidente quanto do Oriente, está na experiência. O cristianismo, por exemplo, do mesmo modo que a religião judaica e a islâmica, exige a nossa fé. Claro, há uma teologia nessas três religiões, há um embasamento filosófico, porém é impossível se aceitar a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, se não for pela fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Assim, na maioria das religiões, ou não acreditar naquilo que diz o Buda é secundário. O essencial é você experimentar aquilo que Buda ensina e, por você mesmo, chegar à compreensão de determinado conhecimento. Só a partir daí você estará instruído de maneira profunda nesse ensinamento. Eu posso simplesmente decorar os significados literais de Dharma, Karma, Nirvana, Shunyata, Satori e assim por diante. Mas se eu apenas sei o sentido desses conceitos, isso não terá grande valia para o meu desenvolvimento espiritual. Agora, se pela minha experiência de vida eu percebo que tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço traz consequências, boas ou ruins ou neutras, aí eu compreendo o sentido de karma. Jamais entenderei o karma se eu não vivenciar as causas e os efeitos das minhas ações. Bem, continuando com a leitura. Os três aspectos de dukkha, esta palavra que em Pali, geralmente traduzida como dor ou sofrimento, embora inclua vários outros significados, como a impermanência, a interdependência dos fenômenos, a insatisfatoriedade, a impessoalidade, entre outros. Bem,
A noção de dukkha pode ser considerada sob 3 aspectos. Primeiro, o aspecto físico, como sofrimento comum, dukkha, dukkha. Segundo, aspecto psicológico, como sofrimento causado por alguma alteração ou mudança na vida, viparinama dukkha. E terceiro, aspecto filosófico, como estado condicionado, sankhara dukkha. Todas as modalidades de sofrimento se relacionam à constituição do ser. E dessa forma, o nascimento, a velhice, a doença e a morte, a união com o que não se ama, a separação daquilo que se ama, não obter o seu desejo, perder glórias e prazeres, enfim, toda forma de insatisfação física ou mental é sofrimento. Uma sensação agradável ou uma condição de vida feliz são impermanentes e não duram. Uma mudança, mais cedo ou mais tarde, surgirá. Então, haverá insatisfatoriedade ou sofrimento. E isto é inevitável. As 2 modalidades de sofrimento, acima mencionadas, são fáceis de compreender, não podem ser negadas, pois fazem parte da experiência da vida cotidiana. Eu tenho um carro, gosto muito desse carro, e, de repente, ele sofre um acidente com perda total, né? E se eu sobreviver, ainda devo me dar por feliz. Eu posso gostar muito de um apartamento e perder esse apartamento. Eu posso estar feliz num relacionamento e perder esse relacionamento. Enfim, são experiências que todos nós vivenciamos. Dukkha, como estado condicionado, é o mais profundo, filosófico e importante aspecto da primeira nobre verdade. Segundo a filosofia budista, o que chamamos de ser, indivíduo ou eu é somente uma combinação de forças ou energias físicas e mentais, influenciadas pelo meio que nos rodeia, em perpétua transformação, que abrange os 5 agregados da existência como objetos de apego, quando tomados como meu e eu, os skandhas. O mestre define claramente dukkha como sendo os 5 agregados do apego, que não são coisas distintas, mas uma coisa só. Logo, os 5 agregados são eles mesmos dukkha. Compreendemos melhor quando tivermos uma ideia mais clara sobre o que são os 5 agregados, cujo conteúdo se chama ser, indivíduo ou eu. Os 5 agregados da existência, ou skandhas, são os seguintes. Primeiro, a matéria, a corporalidade. Segundo, as sensações. Terceiro, as percepções. Quarto, as formações mentais. Quinto, a consciência. Estes 5 agregados abrangem 2 grupos, ou namarupa, que são o agregado da matéria, o corpo físico, que é objetivo, e os agregados mentais, nama, que são subjetivos e se compõem das sensações, percepções, formações e consciência. Vocês devem se lembrar das aulas sobre o Bhagavad Gita, quando Krishna instrui Arjuna a respeito dos 8 elementos.
O que são esses 8 elementos? Os 5 órgãos dos sentidos, a mente, o intelecto e o falso ego. Para além desses 8 elementos, estaria a alma, a jiva, né, ou Atman, que seria o verdadeiro ser. Na filosofia budista, os 8 skandhas correspondem a esses 8 elementos do hinduísmo, com uma diferença importante. No caso da filosofia védica, para além dos 8 elementos, você tem a alma individual. No caso da filosofia budista, não existe alma, porque não existe um ser separado dos outros seres, já que tudo está em interdependência. A realidade última para o budismo não é a alma nem Deus, mas o vazio de Shunyata, entendendo esse vazio como plenitude, não como ausência, mas como uma presença incapaz de ser nomeada ou definida. Pois bem, primeiro agregado, a matéria, ou Rupakanda, designam-se, sob este termo, os 4 elementos tradicionais que simbolizam a terra, a água, o fogo e o ar, respectivamente, com seus derivados no estado sólido, fluido, calórico e de movimento. Os derivados destes 4 grandes elementos correspondem, em nosso ser, aos nossos 6 órgãos dos sentidos, os 5 que nós conhecemos mais à mente, com as suas respectivas faculdades: visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e a mental, que na filosofia budista é considerada como o 6º órgão sensorial. E os objetos do mundo exterior correspondentes, que são as formas visíveis, os sons, os odores, os sabores, as cores tangíveis ou tateáveis, matéria. Portanto, os 6 órgãos dos sentidos e os 6 tipos de objetos dos sentidos, que podem ser cheirados, vistos, e assim por diante. Segundo agregado, as sensações, ou Vedanakanda, estão compreendidos neste grupo todas as sensações agradáveis, desagradáveis e neutras ou indiferentes, que sentimos mediante o contato dos nossos órgãos físicos e do órgão mental, quando em relação com o mundo exterior. Pensando, por exemplo, no paladar. Se eu estou em contato com um pote de doce de leite de ameixa, com ameixa, aliás, eu tenho uma sensação bastante prazerosa. Se eu estou diante de uma beterraba, eu tenho uma experiência desagradável. Se eu estou diante de um copo de água, eu tenho uma experiência neutra. Pois bem, existe somente um dos 3 tipos de sensação. Quando se olha uma bela paisagem, tem-se uma sensação agradável. Quando se olha um corpo putrefato, tem-se uma sensação desagradável. E quando se olha um muro ou uma cadeira, tem-se uma sensação neutra ou indiferente. As sensações
si mesmas desagradáveis. A atitude de achar as coisas agradáveis ou desagradáveis é uma atitude mental de cada pessoa. Atitude essa condicionada pela família, sociedade, costumes, cultura, etc. Por exemplo, a beterraba em si mesma, ela não é deliciosa, ela não é horrível e ela não é neutra. Para o meu paladar é horrível. Para a Rosane pode ser uma delícia. Para o Humberto pode não ter gosto de nada. Mas esta sensação não é inerente à coisa. Ela é fruto da nossa sensação individual. As sensações são em número de 6. A sensação experimentada mediante o contato do olho com as formas visíveis, dos ouvidos com os sons, do nariz com os odores, da língua com os sabores, do corpo e seu revestimento, pele, sensações experimentadas mediante o contato do órgão da mente, manas, com os objetos. Sensações, subjetos dos sentidos e as sensações dos sentidos. O ver, o ouvir, o escutar, o cheirar, o tocar e o pensar. Dessa forma, a faculdade mental, indriya, é apenas uma faculdade semelhante à visual ou auditiva, podendo, do mesmo modo que as outras funções, ser controlada ou desenvolvida. Desse modo, os 3 tipos de sensação tornam-se 18, devido às 6 portas de entrada, que são visão, audição, olfato, paladar, tato e mente ou consciência. Nos ensinamentos de Gautama Buda, evidencia-se o controle e disciplina dessas 6 faculdades ou sentidos. A diferença entre a visão e a mente, como faculdades, ao passo que a mente registra o mundo das ideias. Podemos verificar com órgãos podemos perceber que tudo isto constitui uma parte do mundo. Não são percebidos este órgão dos sentidos, que na filosofia budista é o órgão da mente, ou manas. As ideias e pensamentos não são independentes do mundo exterior, onde atuam os 5 sentidos. Até porque, conforme o budismo ensina, tudo é interdependente, tudo está relacionado com tudo. Com efeito, dependem do plano físico e por ele são condicionados em sua manifestação. Assim, uma pessoa cega de nascimento não pode ter ideia das cores.
a não ser por analogia sonora ou outra experimentada por meio das faculdades sensoriais de que dispõe. Assim, as ideias e pensamentos são concebidos pela faculdade mental, fazem parte do mundo em que vivemos e são produzidos e condicionados por sensações de natureza física. Pois bem, terceiro agregado, as percepções, ou sanakanda. As percepções devem-se às impressões captadas pelos órgãos dos sentidos, reconhecendo os objetos físicos e mentais, tanto nas suas características físicas, como pelas impressões psíquicas de diferentes tipos. Do mesmo modo que as sensações, as percepções são igualmente produzidas mediante o contato de nossas 6 faculdades com o mundo exterior. Pela percepção é que reconhecemos, pelo tipo e característica, os objetos físicos e mentais. Assim, uma fruta qualquer, nós a reconhecemos pelas suas características, de forma, cor, odor, sabor, volume, tempo em que cresce e se desenvolve, a qual a consciência sempre identifica. A percepção é inseparável da consciência. Quarto agregado, as formações mentais. Formações mentais, sankara, a palavra pali, que significa uma coisa da qual outras coisas dependem, ou uma coisa sem a qual outras não podem existir, é uma coisa que determina ou condiciona outras coisas. Em resumo, sankara significa uma condição necessária, determinante. Forma os outros elementos, condicionando a consciência. Portanto, formações mentais são uma condição necessária sem a qual o conhecimento ou consciência não vem a existir. Os elementos básicos das formações mentais são a vontade, a atenção e o contato. A formação busca sempre o contato, que é um dos elementos formativos. A volição, isto é, a vontade, sempre com a presença da atenção, coloca o corpo e o objeto logo numa determinada direção para que haja o correspondente processo de cognição, isto é, do conhecimento. E, ao mesmo tempo, traz uma ideia de determinação. Por exemplo, uma pessoa não pode ver o que está colocado por detrás dela, a não ser que se volte para ver o contato. Assim, o contato é um dos elementos formativos. Volição e atenção são inseparáveis. A volição é incontrolável, funciona sempre como uma antena nas portas dos sentidos, principalmente audição e visão, por necessidade de autodefesa e perpetuação da espécie. A atenção está constantemente na audição e na visão. Por exemplo, os animais, né, precisam ter esses sentidos muito aguçados para se defenderem dos predadores. Assim, uma determinada pessoa não pode pretender não ouvir ou ver
um determinado som ou objeto, estando com os seus sentidos normais. Lembramos que volição não é intenção. Intenção é um exercício de escolha, movido por um pensamento. Eu quero comer aquela maçã, eu quero beber um copo de água, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ao passo que a volição surge antes e condiciona o corpo. Está presente em cada momento de consciência. É algo instintivo e natural. Então, é diferente da atenção e da intenção. Quanto maior for o progresso na senda, mais a intenção fica distanciada da volição, ganhando o discípulo autocontrole, onde toda intenção é observada e controlada. Portanto, nós estamos falando aqui de fenômenos mentais. Instinto, atenção, intenção. Daí que a palavra Sankarakanda é traduzida como formações mentais. E é algo acima da experiência dos sentidos, embora em relação com ela. Perguntando ao Buda o que eram essas formações mentais, ele disse: forma os demais agregados. Concluindo, a volição, a atenção e o contato são os elementos básicos fundamentais que estão permanentemente presentes em nós, na nossa mente, e que determinam a nossa consciência. Havendo a volição, quando há o contato e a atenção, imediatamente vem à existência a sensação, a percepção e a consciência. Todos esses conceitos também são interdependentes. Um não pode existir sem os outros. Todos funcionam em conjunto, e é isso que define a nossa consciência ordinária. Volição, atenção e contato são as condições necessárias para a formação ou surgimento da sensação, percepção e consciência. Bem, vamos agora ao quinto e último agregado, que é a consciência, a Vijnanakanda. A consciência, ou conhecimento, é uma reação ou resposta às 6 faculdades: visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e mental, que tem por objeto os fenômenos exteriores correspondentes: formas visíveis, sons, odores, sabores, objetos tangíveis e objetos mentais. Isto é, ideias e pensamentos. Por exemplo, a consciência visual tem por instrumento o olho e por objeto uma forma visível. A consciência mental tem por base o órgão da mente, manas, e por objeto uma ideia ou pensamento. Assim como a sensação, a percepção e as formações mentais, a consciência possui 6 formas vinculadas às 6 faculdades dos sentidos, órgãos internos ou bases internas, em correspondência com as 6 espécies de objetos do mundo exterior, ou bases externas. Eu vou pular aqui alguns trechos, do livro, para não ficar muito confuso, e vou tentar resumir, o que foi dito até aqui. O que vem a ser a nossa ideia
de eu, o que vem a ser a nossa ideia de outro e a nossa ideia de realidade. Todos esses conceitos vêm da nossa experiência sensorial e mental com o que está à nossa volta. Então, eu seguro esta garrafa de água. Ela tem um peso. Eu vejo esse objeto pela faculdade da visão. Eu percebo o seu peso, a sua altura, a sua cor, tudo aquilo que diz respeito à forma dessa garrafa. Para isso, eu uso a minha visão. Eu posso beber o seu conteúdo e, pela experiência gustativa, eu tomo contato com aquilo que está no interior da garrafa. Assim, os nossos 5 sentidos físicos e o nosso 6º sentido mental trazem para a nossa mente todas as experiências que nós recebemos. Essas experiências são acumuladas na nossa mente. E o nosso intelecto vai classificá-las. Estas experiências são agradáveis. Aquelas experiências são desagradáveis. E essas outras experiências são indiferentes. A partir daí, eu desenvolvo o meu apego, a minha aversão e a minha neutralidade. Então, eu tenho apego a doce de leite com ameixa. Eu tenho aversão à beterraba. Eu sou neutro em relação à água. E nós aplicamos isso a tudo e a todos à nossa volta. Esta pessoa é minha amiga, aquela pessoa é minha inimiga, essa outra pessoa é meu colega de trabalho que não fede nem cheira. E assim nós julgamos tudo e todos à nossa volta e a nós mesmos. Dessa maneira, nós construímos aquilo que na filosofia védica é chamado de ego, ou de falso ego, uma ideia ilusória de um eu. A diferença essencial entre o budismo e a filosofia védica, isso é ilusório. A verdade é o ser, é a alma. E a alma é separada de Deus, que é a verdade absoluta. O budismo vai concordar com a primeira parte dessa afirmação. Tudo que está à nossa volta, o meu próprio corpo, a minha mente, tudo isso é impermanente, temporário, insatisfatório, efêmero. Podemos até chamar de ilusório, embora o nosso corpo e o mundo tenham uma existência finita, né? Se eu bater com a caneta na palma da minha mão, eu vou experimentar dor. Então, não posso dizer que a minha mão não existe, que a minha mão é ilusória. Mas ela tem uma existência limitada, ela é impermanente. Só que os budistas vão dizer, pois bem, você percebeu que tudo isso é impermanente, é insatisfatório, é impessoal, enfim, é efêmero. Agora, o que existe atrás disso? Qual é a realidade última? É uma existência individual? Não, porque o budismo tem o princípio da impessoalidade. Não existe um eu diferente do outro. Tudo está interrelacionado. Não havendo essa ideia de um eu, também não há a ideia de um eu supremo, né? A ideia de uma divindade absoluta que seja separada do universo material
dos seres humanos e de todas as formas de vida, uma vez que esse princípio da separação não existe no budismo. Portanto, a ideia tradicional de Deus, seja nas religiões ocidentais ou orientais, é impossível no budismo. O que existe por trás de tudo é aquilo que se chama de shunyata ou de nirvana, o vazio absoluto, a ausência de sofrimento, o que os filósofos védicos chamariam de Sat Chit Ananda, sabedoria, eternidade e bem-aventurança. Bem, de um modo bastante esquemático, e a filosofia budista ela é muito esquemática, assim como o Sankhya da Índia, que influenciou muito o budismo. Ela é muito esquemática, e hoje acredito que nós vimos, né, em bastante detalhe o que vem a ser essa primeira nobre verdade sobre a existência do sofrimento ou da dor. Palavras que não traduzem plenamente o significado do termo Pali Dukkha. Na semana que vem, nós conversaremos a respeito da causa do sofrimento.